Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta segunda-feira o atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmando ter descoberto há poucas semanas que ele está há 11 meses trabalhando de forma remota devido à pandemia. Vamos acompanhar um trecho. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente, bem como os seus diretores. Então isso para mim é inadmissível. Descobri isso há poucas semanas, né? Imagine eu presente em casa em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui no Alvorada. Não justifica isso aí. Então, inclusive o ritmo de trabalho de muitos servidores lá está diferenciado. Ninguém quer perseguir servidor, muito pelo contrário. Temos que valorizar os servidores. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? O mandato de Castello Branco encerra em 20 de março e o chefe do executivo já indicou o general Joaquim Silva e Luna para assumir a companhia em seu lugar. Atualmente, Silva e Luna comanda a Itaipu Binacional. No sábado, Bolsonaro já havia feito duras críticas a Castello Branco, também falando sobre os 11 meses de trabalho remoto. Quanto é a margem de lucro dos postos e quanto se paga também na questão da distribuição, você não sabe nada, é uma caixa preta. Tem locais no Brasil que postos de gasolina estão na mão de gente que realmente faz parte de organização criminosa. E temos que buscar solução para isso. Não vai faltar, se Deus quiser, para nós, coragem de decidir, buscar o que é certo. Hoje em dia, eu acho que a gasolina podia ser o combustível no mínimo 15% mais barato, se todos os órgãos estivessem funcionando. Quem são todos os órgãos? Os órgãos de fiscalização ou de colaboração para fiscalizar. Temos Petrobras, Ministério das Minas e Energia, Receita Federal, que tem que ver a nota fiscal e não vê, né? E Metro, que estamos ultimando aqui uma maneira de nós realmente aferirmos, né, à distância, se aquele posto está vendendo a quantidade certa de combustível. Outras questões que fazem parte ali da qualidade do combustível são outros órgãos que ninguém nunca se preocupou em fazer absolutamente nada. Quando há um aumento de combustível, o pessoal aponta e atira para o presidente da República. Isso vai começar a mudar, né? Começou a mudar já. Temos que tirar aí quem está na frente da Petrobras. E uma curiosidade, já que está toda essa imprensa aí, né, também nos acompanhando. Vocês sabiam que desde março do ano passado o presidente da Petrobras está em casa, assim como toda a sua diretoria? Não dá para governar, né? Estar à frente de uma estatal dessa forma. Coisa errada acontece. O novo presidente, caso aprovado pelo Conselho, espero que seja aprovado pelo Conselho, vai dar uma nova dinâmica à Petrobras. Vou continuar sem interferência zero. Contudo, vai ter transparência e previsibilidade. Não adianta a imprensa falar que eu intervi. Estão na mesma linha da questão da Polícia Federal, que não acharam nada de interferência minha tocante à PF, né? Então é tudo um jogo político, jogo de poder para desgastar e ver se eles conseguem botar no meu lugar, né, um tempo aí incerto, uma pessoa semelhante que tinha no passado aqui no Brasil. Ainda nesta segunda, Bolsonaro voltou a falar que não vai interferir na política de preços da Petrobras. Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis no diesel em 15%. Não foi essa a avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí. O mercado não reagiu bem à mudança na Petrobras. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em forte baixa, na casa dos 5%, puxada pelas ações da companhia, que caíram aproximadamente 20% nesta segunda-feira. É o nosso primeiro tema, então, do programa de hoje. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Falamos aqui na sexta-feira, né, Zé, sobre essa troca na Petrobras, e agora já temos novas declarações do presidente, uma repercussão muito forte no mercado financeiro. Zé? Exatamente. Houve uma grande repercussão e é um tranco, né? O presidente colocando ordem na casa. Afinal, ele comanda o país. É claro que a Petrobras é uma estatal para cumprir
ditames do governo. A estatal, ela tem que ter função, inclusive função pública. Senão, não precisava ser estatal. Um gerente assim, ele não pode ser um Excel, ou seja, provocar lucro e sair com resultado. Eu deixei em março a Petrobras com lucro de não sei quanto, interrompi um roubo e o vermelho e deixei a Petrobras com um resultado tal. É o tipo de gerente que se apaixona pelo resultado numérico, e é um resultado numérico, mesmo que para isso ele tenha que matar o futuro da empresa. Então veja bem, a instabilidade nos preços chegou a ponto assim que o próprio presidente disse: o caminhoneiro, o dono de uma empresa é contratado por um transporte e no meio do caminho ele descobre que o que ele cobrou para fazer o transporte só vai dar para pagar o óleo. Talvez nem o diesel paga, né? Não dá para pagar com aumentos dessa faixa. Não tem uma margem de lucro tão grande assim que possa comprometer o trabalho de um profissional dessa área. Então fica muito complicado. Há quem diga que essa instabilidade está ancorada no dólar. Mas, como disse o próprio presidente, o dólar, nesse período, não mudou tanto. E o Paulo Castelo Branco, Roberto Castelo Branco, ele, se apaixonando ali por resultados, acabou conseguindo adeptos na diretoria, no conselho diretor da Petrobras. E ela se fechou, a Petrobras fechou. Então, aquele discurso antigo, o petróleo é nosso, que nada, é deles. A estatal é dos diretores, é do presidente. Salários de mais de R$200 mil. Cartão de crédito corporativo sem limites. Aviões à disposição com pagamento de hotéis para qualquer parte do mundo. É um cargo mais importante e melhor até do que presidente da República. E de repente o presidente descobre que ele nem está indo na Petrobras. Nem está indo. Sabe o que é? Existe o home office? É claro que sim, é a grande novidade. Mas um presidente da estatal, ele é coberto de cuidados, segurança, uma sala ampla. Ele tinha que dar o exemplo e sentar na cadeira para administrar. Fora isso, tem as explicações. É uma estatal. O Roberto Castelo Branco não comprou uma empresa de petróleo. Ele foi nomeado para dirigir uma empresa de petróleo. Agora, esse tranco provocou desgastes profundos, viu? Esse debate desvalorizou a Petrobras em mais de R$70 bilhões. Isso é muito dinheiro. As ações caíram. E isso pode sinalizar ali de que o Brasil está estatizando. Não é, ela já é estatal. O presidente foi eleito para comandar, inclusive, a Petrobras. Esse discurso vai provocar desgastes para o governo e já está provocando. Grupos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro em nome de uma economia aberta, de liberal e tal, ficam receosos com esse discurso. Mas é um discurso fabricado por fora. Na verdade, o presidente está dizendo que não vai fazer interferência no mercado. Ninguém interfere no mercado. O mercado é um ser vivo. Seria artificializar, mas a interferência na Petrobras não é interferência. Ele nomeia e demite. Eu sempre digo, né? Quem demite? Quem tem a caneta para nomear. E foi o que o presidente fez. Estão fazendo um cavalo de batalha muito grande, está custando muito caro para a Petrobras e para o Brasil. É hora de pensar, inclusive, de passar uma boa parte, já ir passando para a iniciativa privada. Lembrando que há muito tempo o petróleo já não é mais estratégico e em 10 anos eu nem sei como é que será o uso de combustíveis fósseis. O petróleo será usado porque tem componentes para outras finalidades. Agora, em 10 anos, como combustível, petróleo acaba. E você, Fiuza, queremos ouvi-lo. O mercado não acredita em novela, o mercado acredita em dinheiro, tá? Então as ações despencaram, etc e tal. Vamos ver, vamos dar aí uns dias ou umas semanas e a gente vai ver se a Petrobras estiver sendo alvo de uma intervenção anacrônica, etc., como alguns liberais aí de boutique estão dizendo. Vamos ver, aí as ações vão se enfraquecer, aí terá sido realmente um erro do governo, aí
a agenda como um todo estará comprometida. Agora, Vitor, não há nenhum sinal disso no horizonte, né? Quem está vendo isso está querendo ver isso. Acho que, de fato, né, a partir de um determinado momento em que um presidente... Eu não sei, eu vi assim, muito naquela declaração do presidente que está saindo, né, do Castelo Branco, sobre os caminhoneiros. Eu acho que aquilo não explica tudo, mas foi uma boa parte, né? É isso aí, um pouco encastelado, como todos os altos burocratas da administração pública, não todos, mas a maioria, muito bem pagos, e esse dado adicional da quarentena, que nós já estamos constatando que é o clube da quarentena VIP, né? Que tem muita gente gostando dessa vida, né? Não sei se era o caso do Castelo Branco, mas tem muita gente gostando dessa vida, né, de ficar ali isolado e fazendo um proselitismo antibolsonarista. Isso virou religião para muita gente, né? No caso da política de energia e da política de preços para a Petrobras, não há nenhum sinal de que vá haver uma guinada. O que há é um sinal do presidente de que não está gostando da conduta não estava gostando da conduta do então presidente da Petrobras, especialmente por ele dizer que não tem nada a ver com os caminhoneiros. Não só politicamente, eu acho que em termos do tipo de liderança que traz o presidente Bolsonaro, ele já deixou muito claro, ligação direta com o povo. E eu não sei, não conhecia Bolsonaro, achava ali um deputado em segundo plano, não sabia o que esperar, mas a gente já convide que ele tem uma ligação com o povo e, diante de todas as adversidades aí, ele continua tendo um apoio expressivo. Portanto, ele representa muita gente. E fim de papo, é democracia. O Lula também era assim antes de desistir de governar para roubar. Então, o que a gente está vendo hoje é uma mudança que, em termos de gestão, em termos de política de preço e de energia, aparentemente não vai sofrer uma guinada. O mercado se antecipou, ou o mercado fez um movimento calculado ou especulativo, vamos ver. O fato é que as diretrizes liberais do governo estão intactas. Eu sei que tem muita gente fascinado com a ideia de ficar dizendo que é anacrônica, etc. E o presidente Bolsonaro, pessoalmente, nem é o mais preparado, nem é o líder dessa agenda no país. Ele mesmo já se colocou como um seguidor daqueles que lhe abriram os olhos para essa perspectiva, para essa melhor perspectiva, no entendimento dele, que é a equipe do Paulo Guedes. E não há nenhum sinal, pelo menos até aqui que eu tenha visto, nenhum sinal de que a equipe esteja chateada com o movimento do presidente. Ao contrário, nesse governo houve, sim, inclusive a abertura do setor de gás da própria Petrobras. Que estatizante, que interventor é esse? Não estamos vendo. Mas ficam ali aqueles liberais de boutique, né? Esses que não gostaram nem da reforma da Previdência. Eles não gostam de nada, eles resolveram fazer cara de nojo para tudo, né? Para bancar os empáticos, os civilizados, os limpinhos, né? E aí tem projeto de privatização da Eletrobras, eles não falam nada, né? Os grandes liberais, aqueles que fizeram história, de fato, sem ironia, né? Pelo país, não falam nada, porque é o governo que tem que ir para o brejo. Então não falam nada, não colaboram. Agenda de liberdade econômica, o governo lá ralando. E não é o Bolsonaro, é uma agenda brasileira. Tem uma equipe boa lá fazendo. Talvez estivesse fazendo com outro presidente também, mas não. É o anti-bolsonarismo religioso, eles não falam nada. Venda de ativos, 150 bilhões de venda de ativos, eles não gostam de nada. Setor de infraestrutura, concessões, o ministro Tarcísio aí trabalhando que nem um Mouro para abrir esse setor, para modernizar esse setor. Nós vimos o Porto de Santos dando melhores resultados. Então, os liberais não querem saber de nada disso. Eles fazem cara de nojo e o fascínio, o tesão deles é ficar comparando o Bolsonaro com a Dilma. Então, esses aí não estão preocupados com agenda liberal nenhuma, eles estão fazendo política rasteira, né?
Mas vamos ver, acho que a gente não tem bola de cristal. Se de fato tiver sido um sinal de um desvio negativo, rapidamente a gente vai saber e o mercado vai precificar isso. Se não for, o mercado vai voltar tranquilamente para aplaudir uma boa gestão na Petrobras, se for esse o caso. Bom, e essa mudança no comando da Petrobras é tema da nossa pergunta hoje aqui em Os Pingos nos Is. A nossa pergunta é: você concorda com a troca no comando da Petrobras? Sim ou não? A nossa enquete já está no ar. Para votar, basta acessar o nosso portal. O portal da Jovem Pan é o www.jovempan.com.br. Ali onde você que nos assiste vê a marca de Os Pingos nos Is, é só clicar, deixe seu voto. Daqui a pouquinho, no final do programa, traremos os resultados da enquete de hoje. Antes da sequência dos comentários da Ana Paula e do Augusto, a gente traz aqui mais repercussões. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, acredita que a substituição do presidente da Petrobras está mais relacionada a uma questão de confiança do que a política de preços da estatal. Para Mourão, de fato, apesar da insatisfação com os recentes aumentos impostos pela Petrobras nos preços dos combustíveis, a demissão foi motivada por rusgas geradas em razão de falhas de comunicação entre Castelo Branco e Bolsonaro. Forma de intervir nos preços, né, até pela própria legislação que rege lá a companhia, né, que é o que está sendo comentado muito, não vai haver isso. É uma questão de confiança na pessoa que está lá, pelo que o presidente colocou. A decisão de trocar Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna, que até então estava à frente da Itaipu Binacional, foi anunciada pelo governo federal ainda na semana passada e gerou, como mostramos, uma forte reação do mercado. A expectativa do general Hamilton Mourão é que o cenário seja revertido rapidamente. Isso tudo é especulação. O mercado é rebanho eletrônico, né? O nego sai correndo para um lado, daqui a pouco eles voltam correndo de novo. Não vejo que vá prejudicar demais isso aí. Daqui a pouco volta tudo. Para conter ou tentar conter a variação dos preços dos combustíveis e amortecer os reajustes, Mourão sugere a criação de um fundo soberano, abastecido com royalties do petróleo. E aí, Ana, e você, o que está achando de toda essa repercussão, tanto no mercado financeiro quanto agora nessas declarações aí do vice-presidente Hamilton Mourão? Ana? Vitor, um dia de repercussão também aqui, né, nos Estados Unidos. E antes de entrar no que aconteceu aqui, vale a gente lembrar, né, que o Temer, lá com o Pedro Parente, o próprio FHC, eles também mostraram em algum momento aí uma certa interferência na Petrobras, o que sempre traz essa instabilidade e esses questionamentos, né, em relação ao mercado. Eu acho que o problema, Vitor, não é a troca em si, o nome indicado, mas eu acho que a forma e o timing, né, já que o mandato do então general do Castelo Branco, ele acabaria em um mês. Então, será que não valeria a pena conter um pouco, né, esse terremoto que acabou criando aí no mercado, esperar um pouco mais e deixar ele sair e aí sim colocar o general Luna? Será que essa conta não poderia ter sido feita com um pouco mais de cuidado? Eu estava olhando exatamente a gestão, né, do general Luna em Itaipu e parece que foi excepcional, né? Ele melhorou várias condições ali, uma política de austeridade fiscal, cortaram muitos custos, né, investiram numa infraestrutura ao redor de Itaipu, aumentaram as pistas ali do próprio aeroporto, rodovias. Então a gente vê que é uma política, é um tipo de política que a gente gostaria de ver, que a gente tem, por exemplo, no ministro Tarcísio. Mas eu acho que foi a forma com que esse nome foi trazido que gerou essa instabilidade. E essa instabilidade, quando o presidente fala, né, o petróleo é nosso e dá a entender que vai interferir, eu acho que isso mostra, né, ao mercado local e ao mercado internacional uma redução exatamente de confiança nas estratégias de decisões e também nos preços, né? Eu falo isso porque hoje o Bank of America, aqui nos Estados Unidos, rebaixou a sua recomendação para as ações brasileiras. O banco removeu a Petrobras e a Eletrobras da sua carteira recomendada, aí aspas, do comunicado do banco, em razão das incertezas geradas pelas recentes ingerências do governo sobre o setor. Então, eu acho que talvez a forma como tenha sido deva ter trazido, né, essa instabilidade.
Hoje, no entanto, o general Luna deu uma entrevista a uma rádio que já mostra um ponto positivo, pelo menos. Eu acho que isso pode gerar uma certa calma daqui para frente, onde ele disse que o preço dos combustíveis é definido pela cotação do petróleo no mercado internacional e do dólar no Brasil, e que as decisões sobre reajustes são tomadas pela diretoria executiva e não dependem apenas do presidente da estatal. Isso é um bom ponto. Agora, o presidente Bolsonaro poderia, por exemplo, colocar em prática, né, a ideia que ele prometeu de liberar a livre negociação entre postos e distribuidores. Isso seria, acho que mostraria ao mercado aí que ele não vai interferir nos preços do petróleo, e também ele poderia colocar aí já num caminho a privatização das refinarias subsidiárias, que é um plano de governo ali dentro do caminho da prosperidade. Como eu disse sexta-feira, eu acompanho com ceticismo. Eu acho que essa interferência do presidente em relação aos preços é uma preocupação e a gente precisa acompanhar isso bem de perto, sim. Você, Augusto Nunes, queremos ouvi-lo, Augusto. Eu estou com a Ana. Eu acho que o presidente poderia ter esperado um mês. É pouco tempo, né? Não causaria nenhum tipo de trauma e resolveria o problema. Acho também que o vice-presidente tem razão. Foi menos pela questão dos preços, embora isso incomode o presidente Bolsonaro, e mais pelo desentendimento. Ele não estava gostando... O presidente não estava gostando da administração do Roberto Castelo Branco. Não estava satisfeito, então chegaríamos a esse desfecho. Poderia ter esperado, sim, um mês justamente para não dar a impressão de que vai interferir na empresa. Não pode interferir, eu acredito que não vá, mas seria bom deixar isso bastante claro. Acho que agora é hora de virar a página, né? O presidente, o melhor que ele tem a fazer, deixa para lá. Agora o Conselho elege o indicado, né, que é o general Luna. Eu também acho que ele é capaz de administrar a Petrobras sem maiores problemas. Agora, eu queria me deter um pouco mais nessa entidade, né, que faz um tremendo sucesso da imprensa, que é o mercado. O mercado virou gente, né? Ele fica nervoso, ele reage assim, aquilo, ele berra, fica quieto, insinua. O mercado é o seguinte, que são grandes especuladores que ganham em todas. E quem sai mal é o pequeno, né, investidor. Esse não aprende, fica lá investindo na bolsa, o mercado é a bolsa. E vai o grande, ele ganha com o Castelo Branco, com o general Luna, com a saída do Castelo Branco, com a demissão do Luna, em todas as circunstâncias. Os grandes especuladores ganham, porque eles ganharam até com a quebra da Petrobras, que foi uma das maiores façanhas consumadas pelo governo do PT. Agora, se a Petrobras resistiu ao petrolão, não é por causa de uma troca de presidente que a empresa vá desandar. Não acredito nisso. Agora, de novo, aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: precisa continuar vendendo bens que não fazem falta alguma, por exemplo, as refinarias, e tão logo quanto possível, precisa privatizar a Petrobras. Ainda é um fetiche nacionalista que me incomoda muito. Não, petróleo é nosso. Lembrou bem, Zé, petróleo é nosso, o cheque é deles. Eles operam tudo. Eles ganham dinheiro, os diretores ganham um salário espetacular, com todo tipo de privilégio adicional, e estão no melhor dos mundos, né? Conselheiros, aquelas coisas todas. Isso aí precisava acabar. Entrega, como se fizeram com a Vale, para a iniciativa privada e ponto final. Uma hora vai chegar a vez da Petrobras. Mas antes temos a Eletrobras, ou Correios e outras tantas empresas. Um país com o número mínimo de estatais realmente necessárias é um país muito melhor.